Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando, então, primeira e segunda Reis. Desta forma, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos, então, vendo aqui um resumo, um quadro resumo que o amado vai utilizar até o final dos nossos estudos no livro de Reis. O que nós fizemos aqui? Então, nós pegamos e colocamos aqui o rei, o tempo que ele reinou e a data que ele reinou. Bom, aqui nós precisamos dizer o seguinte: em relação a estas datas, lembre-se o seguinte: muitos destes reis, eles reinaram em corregência com seus pais. Então, em algumas vezes, vocês vão encontrar na Bíblia uma datação que não confere especificamente, mas que você vai ter que levar em consideração se ele reinou ou não junto com o seu pai, ou ele reinou sozinho. Então, muitos destes reis tiveram corregência, ou seja, eram dois reis ao mesmo tempo. Nós vamos explicar isso à medida que nós formos falando de cada um destes reis. Outra coisa, as datações, como nós temos ainda algumas dificuldades arqueológicas, às vezes pode haver algum tipo de discrepância, algum tipo de datação diferente em relação a um livro que você está pegando para estudar ou a outro livro que você pega para estudar. Então, o que nós elegemos aqui foi um estudioso que coloca para nós, a maioria dos estudiosos entendem estas datas. Mas, em alguns casos, nós vamos ter dúvida. Só para você ter uma ideia, dá uma olhadinha aqui em Peca. Olha aqui, eu até coloquei aqui a data, né, com um ponto de interrogação. Olha aqui, por exemplo, em Salum. A gente não tem certeza se foi 753 ou 752. Dá uma olhadinha aqui em Ezequias. Será que foi 715 ou 727? Nós temos algumas diferenças dependendo do livro que nós pegamos para estudarmos. A palavra de Deus, normalmente ela faz uma comparação com um outro livro, com um outro rei. Então, reinou Roboão quando Jeroboão era rei em Israel, assumiu Josafá quando Acabe. Ou seja, então nós temos aqui uma comparação. E aí, em documentos extra-bíblicos, nós vamos fazer a menção e nós vamos adequar e, a princípio, ele tem aí uma datação muito próxima. Nós não podemos afirmar que é especificamente esta datação. Até porque, quando se contavam anos, existiam várias maneiras de se contar o ano. O ano novo para um povo podia não ser o mesmo ano novo para outro povo. Então, em alguns casos, nós tínhamos o início do ano numa determinada época para um povo e o início do ano podia ser diferente para outro povo. Por exemplo, a gente poderia também levar em consideração diferenças, né, de datação da seguinte maneira: reinou por 3 anos. Tá, mas os 3 anos, a gente imagina, não, foram 3 anos inteiros. Não necessariamente. A forma deles contarem o tempo era um pouquinho diferente da forma de nós contarmos o tempo. Então, o que eles faziam? O ano que começava era considerado um. O ano que eles viajavam era considerado um.
O outro ano se considerava inteiro, e daí o terceiro ano era a parte em que ele ficou reinando. Então, em verdade, às vezes as datas casavam, porque era o final de um, que era contado um inteiro, e o começo do outro, que também era contado um inteiro. Então, às vezes, nós vamos ter estas discrepâncias, essas diferenças, tá certo? Então, só para o amado ter ideia, nós temos Davi, que reinou 40 anos, mas ele não reinou 40 anos sobre Israel inteiro. Ele reinou uma parte sobre Judá, em Hebrom, e depois ele assume o reinado inteiro. A gente já viu isso lá em Crônicas, em Samuel. Depois de Davi, nós temos Salomão, e ao morrer Salomão, o herdeiro seria Roboão, seu filho. Entretanto, houve uma cisão, houve uma divisão aqui, e no reino de Judá, que era constituído pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim, nós temos Roboão, depois Abias, depois Asa, depois Josafá, depois Jeorão, Acasias. A Atalha aqui é uma discrepância, porque na verdade ela destruiu todos os herdeiros aqui. Lembre-se que Jeú fez o assassinato de Acasias e Atalha resolveu matar o resto do povo. Então ela reinou até que Joás pudesse reinar, Joás, filho de Acasias, depois Amazias, Azarias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim, Matanias, que depois ficou chamado de Zedequias, e aí a queda sob a Babilônia. Todos eles descendentes de Davi, portanto, da descendência do rei, conforme a profecia. Em Israel, nós temos um rebelde, Jeroboão, que é conhecido como Jeroboão I, porque nós vamos ter um outro Jeroboão depois. Depois, Nadab, Baasa, Elá, Tibni, Omri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, e o último foi Oséias. Eles não são todos descendentes de Jeroboão. Nós tivemos 4, 5 dinastias aqui. O que é essa dinastia? Então, uma determinada pessoa assume o reinado e ele faz os seus herdeiros reis. Depois de uma certa época, este seu descendente é assassinado ou ele é morto e depois assume uma segunda, terceira, quarta dinastia. E assim é feito até a queda diante da Assíria. Então, nós temos aqui o reino de Judá, que termina em 586, e o reino de Israel, que termina em 722. Este sob a Babilônia, este sob a Assíria. Como nós vamos dividir o livro? O livro está dividido em 5 grandes partes, na verdade, os 2 livros. Uma parte que trata de Davi e Salomão, depois nós temos uma parte bastante extensa que fala sobre Salomão, quase metade aqui sobre Salomão. Depois inicia o estudo do reino dividido, e aí a gente vai ora para Judá, ora para Israel. E aí, num determinado ponto em diante, mais especificamente no capítulo 11 do livro 2 de Reis, nós tratamos da história de Judá e de Israel até a queda de Israel e depois a história de Judá, somente a história de Judá, porque Israel já caiu, né, até a queda de Jerusalém. Nesta primeira parte, então, nós vamos estudar a velhice de Davi, a revolta de Adonias, a participação de Natã e Batseba, a entronização de Salomão como rei e a insurreição de novo de Adonias. E aí, no outro vídeo,
as instruções de Davi, a sucessão de Davi e os atos de Salomão. Então, vamos lá. Nós sabemos que Davi, ele foi um guerreiro, ele foi uma pessoa que conquistou efetivamente toda a área, todo o território que se conhecia como o reino de Israel, foi ele quem conquistou. Ele, em verdade, ele eliminou todas as ameaças, principalmente a ameaça dos filisteus, que nós já vimos estava lá presente nos Juízes. Se o amado não lembra, dá uma olhadinha, nós temos vídeo sobre os Juízes e sobre a afronta dos filisteus para o povo de Deus. Esta parte aqui trata do final do livro de Samuel, do final de Samuel, exatamente porque Samuel conta tanto a subida ao trono de Saul, como a substituição de Saul por causa do pecado, por Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele é uma continuação do livro de Samuel, da segunda parte do livro, ou seja, a segunda Samuel. E aqui está um registro da luta pela sucessão e pelo declínio físico de Davi. Davi tinha 70 anos quando morreu, e Adonias, ele faz o golpe exatamente quando Davi não tinha mais condições, ele estava acamado, né? Portanto, nós vemos que Adonias, ele se aproveita de uma fraqueza de Davi, ele se aproveita também de uma má criação de Davi. Davi é culpado, sim, pelo que acontece com os seus filhos. A gente já viu o que aconteceu com outros 2 filhos, que um deles faz uma sedução e um ataque contra a sua irmã Tamar, e depois ele é vingado, e inclusive ele é morto por um dos irmãos, e os 2 acabam se perdendo aí, acabam morrendo de uma indisciplina familiar. Davi é culpado, sim, por uma falha em disciplinar a família. Ele não tinha esta condição, né, de dizer, não, os meus filhos eu criei de acordo com. Ele nunca deixou os meninos de castigo, ele nunca fez disciplina com os meninos. Então, isso fez com que os seus filhos acabassem fazendo o que eles queriam, inclusive pondo o reino em risco. Como ele estava muito velho, ele recebe uma concubina, que é de nome Abisaque, e ela era de Sunem. Sunem, a sunamita, portanto, ela ficava ao pé do monte Tabor, a 11 quilômetros de Nazaré, 5 quilômetros de Jezreel, e ela era da tribo de Isacar. Na verdade, aqui foi-lhe dada essa concubina exatamente porque a força do rei significava a força do reino. Como o rei estava fraco, ele tinha, diz a palavra, ele tinha muito frio, ele não conseguia se aquecer, ou seja, ele não tinha mais o vigor da juventude, Abisaque foi levada para lá exatamente para provocar esta reação no rei. E o rei não reage, o rei não tem esta condição, esse reavivamento. Né? Então, ela foi levada para restaurar o calor do corpo. Na verdade, ela era uma concubina, ela era uma segunda esposa, ela era uma esposa de um nível um pouquinho inferior às esposas normais. Naquela época, era permitida a poligamia. E, mesmo que eles tivessem Abisaque, que era muito bela, muito jovem, era virgem, disse que Davi não a conheceu, ou seja, ele não confirmou o casamento pela união, e isto era um aviso, isto era uma nota de que o reino estava em decadência. Então, Davi tinha que ser, portanto, substituído. E foi exatamente o que Adonias fez.
Adonias, ele tinha mais ou menos 35 anos, era o quarto filho de Davi. Lembrem-se que três filhos anteriormente já haviam morrido. Quileabe, o primeiro filho, que a Bíblia não fala, então muito provavelmente já tinha morrido. Amnon e Absalão já tinham morrido. Amnon foi morto por Absalão, porque ele tentou contra a virgindade de Tamar, e Absalão o mata. E Absalão, então, ele faz uma revolta e ele é morto também. Significa dizer que os 3 primeiros filhos eram mortos, o quarto filho, que era o filho mais velho, era Adonias. Teoricamente, era o filho que sucederia Davi, se Davi não houvesse prometido para Batseba que o seu filho, de nome Salomão, iria substituí-lo. Então já havia uma promessa de Davi para isso, mas Davi ficava quieto, Davi não tomava providência. Davi foi omisso, não só negligente, não só na criação, como também na sucessão hereditária. Adonias, então, ele se rebela. Joabe, que era o homem de guerra de Davi, ele acaba apoiando Adonias. Joabe era filho de uma meia-irmã de Davi, era o comandante da milícia, do exército, e era rival de Benaia. Benaia era um outro comandante de guerra. E ele se junta também com Abiatar. Quem era Abiatar? Abiatar era um dos sumos sacerdotes. Naquela época existiam 2. Davi nomeia tanto Abiatar quanto Zadok. Cada um tinha as suas funções religiosas. Mas Abiatar fica, neste episódio, ele fica ao lado de Adonias. Esse Abiatar era um sobrevivente do massacre que Saul fez contra os sacerdotes da casa de Eli. Ele era um sobrevivente e ele, portanto, estava naquela época contra Saul e a favor de Davi. Só que nesse momento ele se bandeia para o lado de Adonias. E ele fez uma festa, mata animais, faz uma festa, convida a nata da sociedade lá em Rogel, e ele se intitula rei e todo mundo celebra que ele era rei, que ele era o maioral. Zadok, o outro sacerdote, era fiel a Davi. Ele entra em contato com Batseba para tirar essa circunstância, para afastar a circunstância da sucessão por Adonias, porque ele sabia que era Salomão para suceder Davi. Benaia era um outro comandante, o comandante da guarda real, que era fiel a Davi e que depois vai ficar no lugar de Joabe, no comando de todas as tropas. Natã era partidário também de Salomão, era aparentado com Davi, e ele era o profeta no reinado de Davi. Ele era o profeta e era quem Davi ouvia como profeta. Natã, então, chamou Batseba e os dois articularam um plano. Você vai, conversa com Davi, quando você estiver falando com ele, eu chego e confirmo o que você está falando. Confirmo que você está perguntando sobre a sucessão, porque Adonias estava fazendo sucessão, estava se fazendo rei, sem comunicar a Davi, o que já é ruim, mas principalmente sem pedir permissão para Davi. Isso significava um desrespeito, isso significava uma desobediência para com Davi. Tudo bem, Davi estava velho, mas ele ainda tinha autoridade. Ele ainda era o rei, apesar de que, por tudo aquilo que nós falamos agora há pouco, ele deveria ser substituído. Isso já era sinal de que o reino estava mal e que precisava substituir Davi. Mas Davi já tinha jurado que a sucessão se faria através de Salomão. E aqui, quando ele fica sabendo da história, quando Batseba conta para ele o que está acontecendo, e logo em seguida vem
Natã, e Natã fala para ele de novo, confirma o que está acontecendo, ele jura, não, vocês vão tomar todas as providências, eu vou dizer o que vocês vão ter que fazer. O risco aqui era o seguinte, se Davi já tivesse prometido o reino para Salomão, se Adonias assumisse, qual era a primeira providência de Adonias? Matar Salomão e matar Batseba, e matar todos os que estivessem a favor de Salomão. Então eles estavam correndo risco de vida. Davi estava ignorante de tudo o que estava acontecendo, ele precisou ser informado por Batseba e por Natã da sedição, da revolta, da rebelião, da desobediência e do desrespeito que estava acontecendo. Davi, então, designa Salomão, ele jura por Yahvé, e o jurar por Yahvé era um juramento obrigatório. Tanto por Yahvé quanto por Elohim ele jura. É obrigatório e eficaz, porque ele está jurando pelos dois principais nomes de Yahvé, ou seja, Deus, Senhor Todo-Poderoso. Tá? Ele fez, então, com que as pessoas colocassem Salomão para cavalgar a sua mula, o seu animal, o animal do rei. As pessoas sem nobreza, elas cavalgavam jumento e não mula. São espécies diferentes, são animais diferentes, tipos diferentes de animais. E os soldados cavalgavam cavalos. Então, cavalgar a mula do rei, né, subir na mula do rei, significava que aquela pessoa era rei. Portanto, nós estamos falando aqui de um simbolismo de sucessão. Davi diz, bota ele na minha mula, vão até a fonte de água de Guion. Né? Guion ficava no Vale do Cedron, 800 metros de Jerusalém, a 1 quilômetro de Rogel, onde estava Adonias. Então, um podia ouvir o que o outro estava fazendo. Tá? Ele foi ali, que era a principal fonte de água de Jerusalém, e ali ele foi ungido pelo sumo sacerdote. Ele tinha que ser ungido pelo sumo sacerdote. A unção pelo sumo sacerdote representava o poder de Deus. A unção era a consagração de uma pessoa escolhida por Deus. Ele disse, soem as trombetas, significa dizer que iniciava-se um novo reino. Davam-se vivas ao novo rei e Salomão, então, foi levado até a sala do trono e ele se senta no trono. Ou seja, todo o ritual foi obedecido. Andar na mula, ser ungido, tocar trombeta, receber os vivas do povo e assentar-se ao trono. Em outras palavras, neste sentido, a entronização, né, de Salomão, ela foi de autoridade. Era ela que estava valendo e não a de Adonias. Benaia, Zadok e Natã reafirmam sua lealdade a Davi e ao seu sucessor Salomão. Benaia era o exército, Zadok era o sumo sacerdote e Natã era os profetas. Ou seja, as três áreas principais estavam reafirmando Salomão como rei. Ele tinha autoridade, então, para isso. Quando Salomão sobe ao poder, Adonias ficou absolutamente assustado. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele havia se insurgido e a regra era: todos os insurgentes deverão ser mortos. Então, ele é avisado por Jonatas. Jonatas era o filho de Abiatar. Ele foi até lá e ele leva as notícias para Adonias. Ele chega para Adonias e diz assim: olha aqui, ó, ele subiu na mula, ele foi ungido, ele foi
ovacionado, né? Houve vivas, tocou-se as trombetas e ele se assenta no trono, ou seja, o rei é Salomão. Você está errado. Todo mundo ficou muito ansioso, cada um correu para o seu canto. E o que é que fez então Adonias? Ele foi até o templo. O templo não, porque não existia o templo, mas ele foi até o altar onde se faziam as ofertas, os holocaustos, e ele se gruda nos chifres do altar. Significa dizer isso, que o chifre aqui era a parte mais sagrada do altar. Então ele se gruda ali porque eles achavam que ali ele não poderia ser morto, porque ninguém iria contaminar com sangue humano por um assassinato o altar que era santíssimo. Então ele recorre a um local para clamar proteção a Deus e para evitar a vingança de sangue. Salomão, então, foi reconhecido por Adonias, ele recebe uma palavra boa de Adonias, de Salomão, perdão, e ele diz: se você for um homem bom, portanto, o perdão foi condicional, se você for um homem bom, eu não tenho razão para que te puna. Então, a primeira coisa que Salomão fez, tudo bem, meu irmão, se você me apoiar, se você continuar condicionalmente um homem bom, você não tem nada a temer. Amém, amados? Bons estudos!